Há uma presença muito especial de Jesus aqui. Se você está nos assistindo pela internet, quero desafiar você, envie esse link para alguém que você gostaria muito que entregasse a vida a Jesus hoje. Tenho certeza que Deus vai encontrar essa pessoa onde ela estiver. Porque assim devem ser os nossos encontros com Jesus. Precisa ser algo intenso, emocionante. Essa semana foi a primeira vez que a Sarinha fez uma viagem sem a gente, mais longa. Ela ficou 7 dias fora. E quando ela voltou, a gente colocou balões, fez lá uma surpresa. E o meu amor pela minha filha não aumentou nem diminuiu, mas ele é um amor incondicional. Mas ao reencontrá-la, eu abracei forte, eu beijei, estava com uma saudade. Sabe, é isso que Jesus estava ministrando ao meu coração. A gente pode ter Ele o tempo todo morando dentro de nós, mas toda vez que nós falamos o nome dEle, toda vez que a gente para tudo para falar com Ele, é como se a gente tivesse muito tempo sem vê-lo. E a gente abraça, e a gente sente, e nós somos tocados e transformados. Porque Jesus é a pessoa mais especial, extraordinária, maravilhosa, poderosa, transformadora que nós conhecemos. Ele está aqui agora. Você que está me acompanhando pela internet, Jesus está aí, Ele quer tocar a tua vida, o teu coração. Jesus é assim, Jesus é especial o tempo todo. Nós não podemos participar de um culto para cumprirmos um horário, para fazermos aquilo que parece uma obrigação. Não, nós precisamos entender que toda vez que nos reunimos, o Senhor está à porta batendo e dizendo: olha, se alguém abrir a porta, eu vou entrar não só na vida dele, mas na casa dele. Você está aqui hoje, mas Deus está tocando o teu marido, Deus está tocando os teus filhos, Deus está tocando a tua mãe, o teu pai. Esse relacionamento não fica aqui. Por isso nós não podemos participar de qualquer maneira. Por isso nós precisamos aumentar o nosso nível de revelação da presença de Jesus. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Revelação além da religião, muito além. Como nós podemos viver essa intensidade só de falar no nome dele para alguma pessoa, a glória dele já começa a fluir como um rio de água vivas de dentro de nós e começa a tocar aquela vida. Nós precisamos aumentar o nível da nossa revelação. Não é possível estar diante de uma pessoa tão poderosa, tão linda, tão maravilhosa, isso não mexer com a gente. Quem sabe o tempo foi passando e a gente foi se acostumando, e o nosso relacionamento passou a ser um relacionamento não errado, não pecaminoso, mas apenas religioso. Isso é um perigo. É um perigo. E eu quero compartilhar com você uma porção da Escritura que está no Evangelho de João. Eu particularmente gosto muito do Evangelho de João, porque é escrito pelo discípulo amado, aquele que soube se destacar até mesmo entre os próprios discípulos.
porque ele colocava a cabeça dele no peito de Jesus. Às vezes eu estou em um culto e nada está me tocando. Às vezes eu não gosto da música ou do estilo do pregador, principalmente quando eu viajo. Eu tento ir na igreja, se eu estou de férias, ou numa igreja mais próxima, e às vezes não tem nada a ver com o meu estilo, assim, igrejeiro de ser, né? Mas, mesmo que nada esteja me tocando, algo me ocorre. Jesus está aqui comigo. Eu sinto o abraço dele, o poder dele, e aí tudo começa a fazer sentido. Cada expressão do pregador, cada letra da música, cada acorde, tudo se encaixa numa profunda revelação de quem é o meu Senhor, do que eu preciso saber naquele dia. É isso que nos transforma, não é a eloquência do pregador, nem mesmo a unção do pregador. O que nos transforma é nos encontrarmos com o Jesus que o pregador está pregando. Eu já estive diante de homens com uma tremenda unção, e nada mudou na minha vida porque eu estava insensível à presença de Jesus. João era esse camarada sensível, profundo. João era aquela pessoa da família que ele olhava para Jesus como alguém de dentro da sua família. Jesus disse para João: olha, cuida de Maria, você é da minha casa, você é da minha família. João foi um cara que teve revelação muito além da religião, porque foi para ele que se descortinou todo o Apocalipse diante de seus olhos. Ele viu tudo acontecer sem que ainda nada tenha acontecido, porque ele era muito íntimo, muito íntimo. E o evangelho de João, ele é muito peculiar em relação aos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são denominados por alguns teólogos, pela maioria dos teólogos, como os evangelhos sinóticos, porque eles têm características, estruturas muito parecidas. Mas o evangelho de João é outra vibe. João, por exemplo, não começa falando que Jesus nasceu de Maria. Ele vai além. Ele começa uma nova gênese. Ele diz assim: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era a vida, e esta vida é a luz dos homens, e essa vida chegou até nós. João foi o único a dizer: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para morrer por nós. João foi o único que relatou o primeiro milagre. Não sei se para os outros não soou tão interessante, não sei, estou falando da minha cabeça, mas para João fez todo sentido Jesus transformar água em vinho. Para João, milagre não era apenas um paralítico andar, um morto ressuscitar. Para João, milagre não era apenas um leproso ficar limpo, mas para João também é um milagre o pão de cada dia,
olhar para o café da manhã que eu tomei hoje antes de vir para cá e dizer assim: meu Deus, isso é um milagre. Jesus se preocupou com uma coisa que talvez nenhum religioso se preocuparia. Um milagre até polêmico, e que os outros vão dizer, quem sabe vão querer ficar tomando vinho, porque eu transformei água em vinho. Jesus não estava nem aí para isso. Eu falo aqui sempre, costumo brincar que pessoas que usam esse argumento para dizer: pastor, posso beber porque Jesus transformou água em vinho. Eu sempre falo, esse vinho você pode. Pega um garrafão de 5 litros de água, 5 litros, enche de água e fica orando. Se transformar aquela água em vinho, você pode beber. Porque você vai ter a espiritualidade, a maturidade para não se embriagar. Mas Jesus não estava nem aí para esse tipo de problema religioso. Deixa que lá na frente os pastores, rabinos, sei lá quem, que se vira para explicar isso. Jesus estava preocupado, sabe com quem? Com aquele casal, com aquela família. E ele fez isso. João relata encontros que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas relatam. João relata, o Evangelho de João relata, por exemplo, o encontro que um homem à noite escondido teve com Jesus, chamado Nicodemos. O Evangelho de João relata que Jesus foi até o poço de Jacó se encontrar com uma mulher adúltera, meio-dia. Uma coisa que não era permitido um judeu falar com uma samaritana. Mas João relata esse detalhe. João também relata um texto que muitas vezes passa desapercebido. Mas ele também relata o encontro que Jesus teve com um homem chamado Natanael. Esse é o personagem que eu quero falar com você nessa manhã. Um homem que teve um encontro extraordinário com Jesus, que mesmo conhecendo Jesus por meio das Escrituras, ele teve uma revelação muito além das Escrituras, muito além da religião. Sabe, eu creio que é isso que eu e você precisamos nessa manhã. É isso que eu e você precisamos manter aceso na nossa vida. Todo dia que nós nos levantarmos para orar, entender que nós estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, daquele que pode todas as coisas. Vamos ler esse relato, está em João, melhor dizendo, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 43. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua unção. No Novo Testamento, o Evangelho de João. Primeiro vem Mateus, depois Marcos, depois Lucas, e aí o Evangelho de João, logo no primeiro capítulo. Capítulo 1, versículo 43 em diante. Diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei,
a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: eu te vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos do homem. Glória a Deus. Esse é o Natanael. O nome dele em hebraico significa presente de Deus. Natanael se tornou um discípulo de Jesus, um dos 12. Os outros evangelhos vão chamá-lo de Bartolomeu. Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. Na verdade, Bartolomeu não é um nome. Bartolomeu significa filho de Tomai. Bar é filho. Então, alguns chamavam Natanael pelo seu nome de consagração, e outros chamavam ele de filho de Tomeu. Vem cá, filho de Tomeu. Era muito comum, era uma cultura da época, a pessoa ser identificada através da sua paternidade. O que eu quero pensar com você sobre esse personagem que realmente acompanhou a vida de Jesus, porque teve um encontro com Jesus, ele caminhou, ele fez parte desse colegiado apostólico. Lá em João capítulo 21, verso 1 e 2, fala que Jesus apareceu aos discípulos e lá estava Natanael com eles. O que fez esse homem permanecer seguindo a Cristo foi esta revelação que ele teve, muito além da sua vida religiosa, muito mesmo. E a primeira coisa que eu quero pensar com você a respeito desse homem que já era um estudioso das Escrituras, e segundo também alguns comentaristas bíblicos, ele era um fariseu, um homem que além do nascimento era israelita, era judeu por prática profunda da religião, e zeloso a ponto de se tornar um fariseu. Hoje esse termo é pejorativo, mas o fariseu é característica de alguém realmente consagrado, e quem quisesse buscar uma vida mais consagrada naquela época, na época de Natanael, fazia de tudo para se tornar um fariseu, alguém zeloso. E é interessante que, se eu e você quisermos ter uma experiência, além de todo esse zelo de estudo, de conhecimento religioso,
que não é algo sem valor, porém não é o que de fato vai nos transformar. Se eu e você quisermos ter uma experiência além da religião, nós precisamos ter um entendimento. Quem tem um encontro com Jesus não consegue mais ficar calado. Quem um dia se encontrou com Jesus de verdade, não consegue mais ficar sem falar a respeito dele. Você pode estar falando de futebol, você pode estar falando de coronavírus, você pode estar falando de negócios. Daqui a pouco você para tudo e você começa a falar de Jesus. Não dá para não falar a respeito do amado da nossa alma. É interessante, André foi a primeira pessoa que seguiu Jesus. Ele era discípulo de João. Depois veio Pedro. Eles falaram com Natanael, aliás, com Felipe. Felipe já foi em Natanael e falou: olha, nós achamos o Messias, aquele que Moisés disse, nós achamos ele. Qual foi a última vez que você falou de Jesus? Isso é indicativo que há muito tempo o teu relacionamento tem sido mantido pela tua religião e não pela revelação da pessoa dele. Ninguém que encontra Jesus consegue ficar calado. Quando você ora, você quer falar daquilo que você está orando para as pessoas. Você quer de alguma forma anunciar, não é para esbanjar a tua espiritualidade, não, você quer que as pessoas tenham a mesma experiência que você está tendo, e você não está nem aí se o outro vai achar que é orgulho, seja lá o que for. Você deseja de alguma forma que as pessoas tenham a mesma revelação que você tem. Quando eu oro e eu sinto a presença de Jesus, eu tenho um desejo que aquela pessoa que se sente seca, triste, preocupada, ela sinta a mesma coisa que eu estou sentindo. Não é que eu quero convencê-la da minha religião, não é que eu quero torná-la membro desta igreja para que eu possa dizer: olha, a nossa igreja é isso, aquilo. Esse lugar ela será bem-vinda se ela quiser ser cuidada por esse rebanho, mas eu quero que ela conheça Jesus. Porque se eu tiver uma grande instituição religiosa que não conhece Jesus, não vai servir para nada. Olha, Felipe não ficou batendo boca com o Natanael. Quando Natanael questionou: olha, você está dizendo que é o Messias, o que Moisés falou, o que os profetas falaram, espera aí, pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Felipe não ficou dizendo: olha, tudo bem, a Bíblia fala de Belém, ele nasceu em Belém, mas é que ele mora em Nazaré. Ele não ficou tentando explicar nada para o Natanael. Ele simplesmente disse: Natanael, vem e vê. É o que eu tenho dito, meu irmão, minha irmã, nosso evangelismo não serve para convencer as pessoas de que elas estão erradas doutrinariamente. Isso é proselitismo. Isso os muçulmanos fazem muito melhor do que nós. Isso as seitas fazem muito melhor do que nós. Elas pegam questões e tentam te convencer. Isso não é o nosso propósito. O nosso propósito, é claro, a gente vai usar a Bíblia, a gente vai falar,
Mas a gente vai chegar e vai dizer: olha, me dá um abraço aqui. Eu quero que você veja Jesus na minha vida. Vem comigo. Vem para minha célula, você vai ver. Deixa eu orar por você, você vai ver. Jesus vai tocar no teu casamento, Jesus vai tocar na tua história. Oh, aleluia. Sabe, filhos, é lindo. Jesus foi com André, Pedro, Felipe, Natanael. Já tinham ali uma célula, 5 pessoas. Foi assim que Jesus começou. E aquelas pessoas, ao ouvirem falar de Jesus, elas falavam uma para a outra, não tinha como não falar. Com a igreja primitiva não foi diferente. Olha o que diz em Atos capítulo 4, verso 20: pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Sabe qual é o problema que a gente não fala de Jesus? A gente ouve muito sobre Ele, mas a gente vê pouco. Vê pouco. Se você ver o Mestre, você fica doido. Você fica doido. Não tem nada a ver com a tua história de vida. Você fala: mas pastor, se eu tivesse sido, quem sabe, um grande pecador, um traficante, alguma coisa assim, Jesus tivesse mudado a minha vida, eu teria um testemunho para contar. O teu testemunho não é baseado no passado que você teve. O teu testemunho tem que ser baseado na experiência que você tem agora com Jesus. Você pode dar as referências, mas não é isso que vai transformar as pessoas. O que vai transformar é elas perceberem o rio fluindo de você hoje, agora. Eu conheci Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Eu não matei ninguém, eu não fui bêbado, não usei nenhuma droga, não nada. Eu era um menino de igreja. Mas quando eu entreguei a Jesus, minha vida a Jesus na célula, na historinha que a tia Léo contou, eu fui tão impactado pela presença de Jesus que eu não conseguia parar de chorar. Eles tiveram que chamar minha mãe lá no meio da célula e dizer: olha, vai lá, a gente não sabe o que fazer com o Diego. E a minha mãe dizia assim: calma, filho, está tudo bem. Eu falei: está tudo bem, mãe, mas eu encontrei Jesus. Até hoje eu lembro disso, eu me emociono, sabe por quê? Porque Ele nunca mais me abandonou. Ele está aqui agora, como esteve lá naquele dia que eu o encontrei. Quando você encontrou Ele? É claro, para 9 anos de idade eu até tinha umas feiurinhas, eu lembro. Eu brigava muito na escola, mas eu parei de brigar. As pessoas queriam vir bater em mim, eu disse: não, eu posso até apanhar, mas eu não quero mais desobedecer Jesus. E eu ia para a sala da direção muitas e muitas vezes antes de entregar minha vida para Jesus, porque eu brigava, eu batia nos meus colegas. Mas aí aquilo parou. A diretora não me viu mais. Eu lembro que eles faziam a oração do Pai Nosso quando começava a aula. E eu dizia: professora, eu posso fazer uma oração espontânea? Eu dizia: pode. Eu orava. E eu dizia: Jesus, obrigado pela tua presença. E quando chegou o dia dos professores, elas falaram assim: olha, aquele menino mudou. Chama ele aqui na sala das professoras, para ele ler uma palavra para nós. Eu era só uma criança. Sabe por quê? Eu encontrei Jesus, eu não conseguia ficar quieto.
Eu não conseguia. Quando eu percebo que eu estou muito tempo sem falar de Jesus, assim, no tete a tete, alguma coisa, eu preciso ir para a oração e dizer: meu Deus, eu tenho que te encontrar novamente. Eu tenho que te ver de novo. Não é só aquilo que eu tenho ouvido, eu já ouvi bastante. Eu sei falar de Jesus para qualquer tipo de pessoa, de qualquer seita. Eu aprendi isso na teoria, mas não é isso que vai mudar. Eu quero que ela veja Jesus através dos meus olhos, da minha boca, do meu coração. João no capítulo 4, quando Jesus encontrou a mulher samaritana, irmãos, esse texto é algo assim que me deixa impressionado. Os discípulos foram até a cidade para encontrar o que comer. Jesus, ele disse: não, eu tenho uma comida, é fazer a vontade do Pai. E no meio-dia ele foi lá encontrar aquela pecadora, aquela mulher adúltera, samaritana. E ele começou a conversar com aquela mulher. Ele disse: olha, se você... Primeiro disse: dá-me de beber. Ela falou: como? Você sendo judeu pede para mim te dar de beber, que sou mulher samaritana? E Jesus disse: olha, estava falando de água, daqui a pouco não tem jeito. Jesus disse: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria a água e ele te daria água viva. Ele disse: de onde o Senhor vai tirar água viva? E Jesus começa a falar dele mesmo para aquela mulher, quem ele era. Ela fala: eu sei, o Messias. Ele falou: eu que falo contigo, sou o Messias. E aquela mulher foi transformada. Jesus disse: olha, lá num determinado momento, vai, chama o teu marido. Ele falou: eu não tenho marido. Jesus: disseste bem, não tens marido, porque 5 maridos já tiveste, o que tens agora, ou 4, já tiveste, o que tem agora não é teu. E aquela mulher foi transformada. Ela teve um encontro, ela teve uma revelação de Jesus muito além da religião. Sabe o que aquela mulher fez? Ela foi até a cidade. Uma mulher adúltera, que não teve tempo de dar um bom testemunho, que não tinha nenhuma referência, mas ela foi até uma cidade, trouxe a cidade inteira até o poço. Aquela mulher, enquanto os discípulos estavam almoçando e não trouxeram uma alma para Jesus, aquela pecadora colocou uma cidade inteira aos pés de Cristo, porque ela teve um encontro com Jesus. E quem tem um encontro não consegue ficar calado. Meu Deus, a gente vai para o trabalho e fica quieto, a gente vai para uma cidade diferente e fica quieto. Meu Deus, sabe, as nossas células, elas não precisam crescer por ter uma boa programação. Nós é que temos que levar as pessoas que nós ganhamos no nosso dia a dia. A célula, ela vai cuidar, ela vai ser uma família. Mas eu e você precisamos falar o que temos visto e ouvido. Não dá para alterar essa ordem. Qual foi a última vez que você viu Jesus? Ah, pastor, mas você está falando de visão. Filho, você sabe no teu espírito que eu estou falando. Se você está aqui, um dia você teve um encontro que abriu os teus olhos. Se você nunca teve esse encontro, você precisa ter hoje. Precisa ter hoje. Se você diz que um dia entregou sua vida para Jesus e nunca foi inflamado para sair falando para Ele, igual aqueles crentes chatos muitas vezes,
reavalie, peça misericórdia de Deus, mas é impossível ficar calado. Às vezes os anos passam, às vezes as circunstâncias elas se agigantam, e quem sabe nós estamos como aqueles discípulos que foram almoçar e não trouxeram ninguém para Jesus. Mas Jesus te chama aqui hoje para dizer que não precisa ser assim comigo e com você. Ele deixou sobre nós o Espírito do Senhor, Ele que nos guiará em toda a verdade. Ele que mesmo quando nos colocarem diante das autoridades, Ele colocará na nossa boca as palavras que precisam ser ditas. Por isso nós não podemos viver isolados, meus filhos. Por isso que eu e você não podemos viver uma espiritualidade com Jesus e sem as pessoas. Não faz sentido isso. Quando alguém tem uma revelação de Jesus, ele não consegue ficar calado, ele precisa encontrar alguém para falar. Ele vai através dele gerar uma igreja, gerar um grupo, gerar discípulos. Ele recebe um poder para fazer discípulos. Se você veio aqui para deixar de beber, para deixar de fumar, para resolver tua vida financeira, isso pode ter servido como um primeiro momento para que você ouvisse falar a respeito dele. Mas se você não vê ele, você pode ter uma boa vida nessa terra, mas te falta algo, te falta o caminho, que é o único que pode te levar para o céu, e que é o único que pode trazer o céu para a terra. Jesus disse para eles, para Natanael, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Deixa eu te dizer uma coisa, Natanael, você vai ver o céu aberto, anjo subindo, anjo descendo. Meu irmão, quem tem uma revelação de Jesus, o céu se abre sobre ele. Deus vai começar a te mostrar coisas, te revelar coisas. Às vezes pode ser que você não consiga enxergar literalmente, mas você vai ver coisas do céu, vão vir para a tua boca, você vai falar para as pessoas, elas vão dizer, olha, que coisa poderosa que você acabou de me falar agora. Então, em nome de Jesus, conviva com as pessoas. Não fique isolado. Não existe revelação de Jesus que te deixe trancado em casa. Não existe. A pessoa não aguenta. Se ela está enclausurada na sua religiosidade, na sua pseudo e falsa espiritualidade, se ela está enclausurada, não tem nada de Jesus nessa espiritualidade. Pode ser um misticismo, pode ser uma filosofia de vida, pode até ter princípios do cristianismo misturado com isso, mas não tem a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus te leva para outras pessoas. Não tem, irmão, está fora do teu controle. Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. O profeta Jeremias diz, quando eu penso em me calar, é como um fogo que arde no meu peito. Como que eu vou ficar sem falar dele? Como que eu vou ficar de boca calada? A pessoa que está do meu lado está indo para o inferno, e eu estou preocupado em ganhar dinheiro. Tudo isso, você ganhar dinheiro, você ser rico, tudo isso é possível, tudo isso é permitido, mas tudo isso é para a glória dele, é para ele. Segunda coisa, não basta eu saber a respeito de Jesus, eu preciso conhecê-lo intimamente. Natanael, como já foi dito, era um fariseu, era estudioso das Escrituras. Ele era um homem que sabia de Bíblia, mas ele não teve uma revelação de Jesus.
Olha, desde os meus 6 anos de idade, eu falei que me converti com 9. Desde os meus 6 anos de idade, eu perguntava na igreja que eu frequentava na época, como que eu faço para conhecer Jesus? Como que eu faço para ir para o céu? Um dia eu era uma criança, acho que eu devia ter uns 7 anos, eu marquei com o líder da igreja uma reunião porque eu queria perguntar. Aí dizia, não, estuda aí a Bíblia, faz os cursos que tem aqui na igreja, todos, aí você tem isso, até. Mas eu dizia, não é isso. Falta alguma coisa. Eu preciso encontrar Jesus. Eu conhecia as histórias, eu sabia, mas eu não tinha encontrado Ele. Quando eu o encontrei, como eu relatei aqui, foi tão emocionante. Mas meu irmão, não é só por causa daquele momento. Hoje, até hoje, todas as decisões que eu tomei na vida foi por causa dele. Eu nunca aceitei um emprego sem antes perguntar para ele. Eu nunca aceitei um relacionamento sem perguntar para ele, Senhor, é essa pessoa que tu queres para mim? Vocês conhecem a pastora Ana Paula, é uma benção. Mas mesmo sendo uma benção, mesmo sendo uma família, serva de Deus, mesmo assim eu perguntei para ela, falei, olha, a maior riqueza que eu tenho na minha vida é Jesus. Se eu casar com você e você desistir dele, eu não vou desistir de você, mas eu não vou desistir de Jesus. Você nunca vai poder me impedir de pregar a palavra de Deus. Nunca. Isso é coisa que você nunca vai conseguir fazer. E se você pensa em algo diferente, nós não vamos nem dar continuidade. Porque não adianta eu ter um amor e perder o amado da minha alma. E poder encontrá-lo toda manhã, antes de dormir, cada almoço, cada refeição. Tudo é por causa dele. As decisões da minha vida até hoje, eu penso, isso é para te agradar, Senhor? Como é que eu vou ficar sem a presença dele? Não interessa o que vão me dar, não interessa o que eu vou ganhar, meu Deus. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha própria alma? Então, às vezes, essa semana eu estava falando para a Ana Paula, tem coisas que eu não me corrompo, não é porque eu sou, quem sabe, tão santo, tão honesto assim, porque eu falo, amor, eu não sei viver sem Jesus. Como que eu vou aceitar uma proposta? Eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter muita vantagem, mas se eu perder ele, aquilo ali para mim não vai ter sentido nenhum. Eu já fui convidado, um empresário mega milionário uma vez me convidou para abrir uma igreja porque ele queria ganhar dinheiro. Ele ia ter plano de saúde, um salário que até hoje eu nunca ganhei. Eu vivo bem, muito bem hoje, mas o cara me ofereceu na época uma coisa assim, mostrou o estatuto da igreja e tal. E quando ele falou que era uma proposta, porque em determinado momento, quando a igreja começasse a ter um saldo positivo na sua contabilidade, metade era para ele. E falei, cara, eu não vou nem orar por isso. Eu não sei
Eu não sei pastorear sem Jesus. Eu não sei. Não dá. Não dá. Você conhece Jesus, filho? Você conhece a ponto dele nortear as tuas decisões todas? Eu quero encerrar. Dizendo que para eu ter uma revelação além da religião, eu preciso entender que quem teve essa experiência não se cala. Não tem como se calar. Tem. Tão gostoso. As maiores experiências, eu lembro com tanta alegria dos evangelismos, de entrar em ônibus para falar de Jesus, na rodoviária, tantos lugares. Não dá para ficar calado. Quem tem uma revelação além da religião, não conhece apenas Jesus na teoria, mas ele tem uma intimidade, ele conhece Jesus intimamente, ele quer essa intimidade. Isso é a coisa mais, isso é inegociável na vida dele. E por último, eu preciso compreender que antes de eu conseguir ver Jesus, ter essa experiência, eu preciso entender que Jesus está me vendo. Talvez nada faça sentido do que eu estou falando até agora, porque você ainda não teve uma experiência profunda com Jesus. Sabe, Natanael era um bom religioso, não perdia um culto, não perdia uma missa, sabia tudo de Bíblia, mas não é disso que nós estamos falando. Natanael era um homem de boa índole, pagava suas contas, era um homem respeitado, era sincero ainda. Jesus disse isso, mas não é disso que estamos falando. É algo além da religião. Mesmo que você não tenha visto o primeiro passo de uma experiência profunda com Jesus, eu preciso entender, Ele está me vendo e Ele sempre me viu. Você está aqui, pode estar completamente desconectado com Deus, pode estar pensando no almoço. Será que convido o pastor para o churrasco? Não. Para o frango assado? Você pode estar pensando qualquer coisa. Você pode estar desligado, mas Jesus está ligadaço em você. Jesus está te vendo em cada detalhe. Sabe, Jesus, Ele está fazendo uma radiografia do teu coração. Ele sabe o porquê dessa depressão. Ele sabe o porquê dessa raiz de tristeza dentro da tua alma. Ele sabe mais do que você. Se você está me ouvindo pela internet, Ele sabe a carta que você já escreveu antes de tentar tirar a tua própria vida. Ele sabe. Ele sabe. Jesus disse para Natanael: eu te vi. Natanael, antes de você chegar aqui, antes de Filipe te apresentar para mim, eu te vi debaixo da figueira. Se nós olharmos literalmente para esse texto, segundo a tradução que ele foi feita, dá a impressão de que Natanael foi lá falar de Jesus, aliás, Felipe foi lá para falar de Jesus para Natanael, que estava lendo a Bíblia embaixo da figueira.
E então Natanael veio com Filipe num lugar longe daquela figueira e encontrou Jesus. Jesus disse: eu te vi lá. Então essa é a primeira impressão. Mas segundo alguns estudiosos, e eu acho que essa explicação faz sentido, porque veja, se Natanael estava a alguns metros de Jesus, e Jesus disse: olha, eu te vi, porque eu te vi debaixo da figueira. Era um costume dos fariseus da época estudarem a Bíblia debaixo de uma figueira, lendo a Bíblia debaixo da figueira, lendo a Torá, estudando a Torá, lendo alguns escritos debaixo da figueira, era comum. E pessoa que é estudiosa da Bíblia, meu irmão, ele não se impressiona assim com profecia abstrata. É a realidade. Estou dizendo nem que está certo. A pessoa estuda muito a Bíblia, alguém chega e diz: Deus está me revelando que uma porta vai se abrir. A pessoa, ela pode receber por educação, mas não é algo que impressiona o coração dela. Natanael é um estudioso das Escrituras. Então, na minha opinião, certamente, não é porque Natanael estava lendo a Bíblia meia hora atrás e Jesus teve esse insight. Não. Segundo alguns estudiosos, Natanael, ele era contemporâneo de Jesus. Vocês sabem que quando Jesus nasceu, os reis magos chegaram até Herodes, o rei Herodes, e falaram: olha, o rei dos judeus nasceu. E Herodes, querendo buscar a Deus, a Jesus falsamente, ele disse: olha, quando vocês o encontrarem, me falem que eu também quero adorá-lo. Mas Herodes queria matar Jesus, porque ele não queria outro rei no lugar dele. Só que aqueles homens tiveram um encontro com Jesus, além da religião, e o próprio Deus revelou para eles: não digam nada para Herodes, vão por outro caminho. Herodes ficou indignado, e aí lançou um decreto, que as crianças de 2, 3 anos teriam que morrer todos os meninos, inclusive o Natanael, sendo contemporâneo de Jesus. Mas vocês conhecem como que é a figueira. Segundo alguns historiadores, os pais de Natanael esconderam ele debaixo das raízes de uma poderosa figueira. Quando as pessoas iam matar o bebê deles, o presente de Deus, Natanael significa presente de Deus, eles colocavam Natanael debaixo de uma figueira. Eu imagino Natanael crescendo e os pais dizendo: filho, Jesus, Deus te salvou. Sabe por quê? Você tem que se tornar um estudioso das Escrituras. Toda vez que você for ler a Torá debaixo da figueira, você precisa lembrar: foi ali que você foi salvo. Quando os guardas vinham para te matar, para acabar com você, nós escondíamos você debaixo daquela figueira e ficávamos orando para que você não chorasse. Eu não sei se era um anjo, se o próprio Deus vinha, tapava a tua boquinha, você ficava ali quietinho. Quando Natanael ouviu o Messias dizer: eu te vi lá atrás, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Era um segredo de família. Ninguém podia saber que Natanael havia desobedecido uma lei, mas o Messias sabia. Meu irmão, minha irmã, coisas que aconteceram na tua casa que ninguém sabe, e talvez você carregue até hoje isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus nunca deixou de te olhar. Jesus nunca deixou de te ver. Jesus nunca deixou de te acompanhar. Sabe, eu e a pastora Ana Paula, acho que mais, não sei se ela gosta de assistir várias, ela é mais eclética do que eu, mas eu gosto muito de assistir com ela comédia romântica. Quando eu vou assistir um filme para lazer, eu gosto de filme assim que eu não tenho que ficar pensando. Quero dar risada, e filme
assim, mais simples, comédia romântica com a minha esposa. Eu gosto de assistir, até porque a nossa vida é uma comédia romântica. Mas é tão interessante que nos encontros do casal, porque a comédia romântica tem que ter um casal que se encontra em algum momento. Então, aquela moça, por exemplo, a família toda quer casar a moça. Vai passando, vai chegando uma idade, todo mundo quer casar a moça, todo mundo quer arrumar um namorado para ela, aí marca o encontro e tal, e aquele, quando dá errado, ela não gosta do rapaz, aí marca pela internet, tem lá os sites de relacionamento, e a pessoa vai lá num bar, qualquer lugar, marca numa praça, mas chega lá, o cara é feio, ou é bonito demais, e meio delicado, e, enfim, e a coisa não dá certo, nunca dá certo, a pessoa marca 10 encontros e não dá certo. De repente, ela está atravessando a rua e um carro atropela ela. Aí ela cai, e aí chega um bonitão assim, carrega a bolsa dela. Aí vem aquela música de fundo de Hollywood. Ela tem um encontro e ela se apaixona. Sabe, filho, filha, as coisas que aconteceram na tua vida não foram culpa de Deus. As coisas que aconteceram na tua vida, você não tem que também ficar carregando uma culpa. Normalmente, coisas trágicas, espírito de morte, de abuso, aconteceram na tua vida porque alguém deixou de buscar Jesus, ou buscou Jesus de uma maneira errada, como fez Herodes. E todo esse ciclo começou. Agora deixa eu te dizer, Jesus é melhor do que qualquer roteirista de Hollywood. Ele sabe a hora exata de te encontrar. Ele sabe a hora exata de marcar um encontro com você, que você jamais vai esquecer dele para o resto da tua vida. Que você vai encontrá-lo e vai se apaixonar e vai dizer: esse é o amor da minha vida, é essa pessoa que eu procurei. Eu quero te dizer, filho, filha, esse encontro pode ser hoje. Você está me assistindo pela internet, esse encontro pode ser agora, nesse momento. Oh, Espírito Santo, quero chamar a equipe de louvor e eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração, que é aquela oração assim de entrega a Jesus. E talvez você seja um cristão que tem clareza de que Jesus já entrou na tua vida. Amém. Mas parece que a tua revelação está muito a nível da alma, do intelecto. Você mudou várias coisas, mas parece que falta um fogo, sabe? Falta uma glória diária na tua vida. Eu não estou falando de uma glória quando você ouve um grande pregador, quando você escuta aquela música que você gosta muito, mas eu estou falando de uma glória que começa a jorrar de você só de você falar: Jesus está aqui, Jesus está na minha vida, Jesus pode mudar
a tua vida, meu irmão, minha irmã. Sabe, um dia eu encontrei Ele me salvou num momento bem difícil, mas foi o melhor momento, porque foi naquele momento que eu nunca mais esqueci dele. Quem sabe hoje você está vivendo uma crise espiritual, mas Jesus está aqui, e Ele marcou esse encontro com você. Quem sabe começou a te doer quando você lembrou lá da figueira. Quem sabe começou a doer o teu coração quando você lembrou do abuso que você sofreu. Você lembrou do pai que te espancou, do pai que nunca disse eu te amo, você é minha filhinha preciosa, ou o pai que você nunca teve. Quem sabe enquanto eu estava pregando, você lembrou daquele homem que fez 1001 promessas para você, mas nunca honrou sua palavra. Quando ele teve o que ele quis, ele foi embora. E você está atrás de um grande amor e você ainda não achou, porque não é um homem que pode te dar isso, mas é o Filho do homem, é Jesus Cristo, é o Senhor dos senhores. Ele é o grande amor da minha vida e Ele é o grande amor da sua vida. Se Ele for o grande amor, Ele vai te dar força para ter entendimento e sabedoria para restaurar teu casamento. Porque você não depende do teu casamento para ser feliz, você depende dele. Você não depende da tua empresa tá no azul. Você depende dele para ser feliz. É ele que vai te dar o entendimento, a sabedoria. Não tem por que você ficar triste por outra coisa que não seja perder a revelação de quem Jesus é. Isso sim. Sabe, eu às vezes, quando eu estou sentindo Deus, isso me desespera. Aí se eu precisar, eu vou para o mato, eu paro tudo. Deus me deu um privilégio, sou um pastor, posso cancelar todos os meus compromissos e dizer eu vou ficar orando 3 dias. Deus me deu essa graça, porque Ele sabe que essa é a coisa que eu mais gosto na vida, é isso. Às vezes você não pode fazer isso, mas você pode buscar à noite, você pode buscar cedo de manhã. A gente pode, eu já fiz isso muitas vezes. O que nós precisamos é de uma revelação de Jesus muito além da nossa religião, muito além da primeira igreja batista. O que a gente pode te ensinar a respeito de Jesus é tão pouco do que de fato Ele é. Nada que a gente pode te oferecer se compara àquilo que Ele é, aquilo que Ele pode te revelar. Quando você se ajoelhar e buscar, é só isso que eu e você precisamos. Uma revelação além da religião. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Ele é a fonte de água viva, Ele que te cura, Ele que te restaura. Oh, rarabaxê mandalabaxô yene sotraia bandaralalalamane. Eu vou fazer uma oração, nós vamos repetir todos juntos essa oração. Alguns estarão entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez, e os demais, eu quero que você lembre o dia que você se encontrou com Ele. E se você não conseguir lembrar, faça desse o primeiro dia, faça desse dia como se fosse a primeira vez.
como se fosse o primeiro amor. Lembre daquele dia em que você encontrou o amado da sua alma e a sua vida nunca mais foi a mesma. Se você não tem isso registrado na tua memória, eu te convido a registrar isso hoje. Sabe por quê? O mesmo Jesus que viu Natanael debaixo da figueira, é o que te viu dentro do ventre da tua mãe, é o que te vê todos os dias, é o que te ama ainda hoje, você sendo bom ou sendo mal, você arrependido ou não arrependido, Ele nos ama sendo nós ainda pecadores. Fique de pé. Oh, repita de todo o coração, diga: Senhor Jesus, o maior encontro que eu preciso é contigo. Por isso eu te peço, me dá uma revelação além da religião. Eu quero declarar que eu me arrependo dos meus pecados e eu reconheço que sou um pecador. Mas a partir de agora, Jesus, eu quero pedir: entra na minha vida, viva em mim e através de mim. A partir de agora, Senhor, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Oh Senhor, eu creio, diga: eu creio que o Senhor venceu a morte, venceu os meus traumas, venceu as doenças ali na cruz, e o Senhor ressuscitou, e eu tenho vida eterna na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, fique de olhos fechados. Oh, xalaraxe candararabalabasha mamanamalabasho yorodorobosumai. Eu não vou fazer um apelo, chamar aqui na frente, nada disso, mas se você nesta manhã fez essa oração, se reconciliando com o Senhor e dizendo: eu quero viver uma vida cheia do fogo de Deus, eu não quero mais me calar, eu quero ser uma pessoa cheia da vida de Deus. Oh, erga uma de suas mãos só para que eu possa identificar. Amém, 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 amém. Pode baixar. Se você está aqui, eu sei que a maioria daqui já frequenta, mas se você fez esta oração pela primeira vez também, erga uma de suas mãos para que eu possa identificar. Você que orou convidando Jesus pela primeira vez, entrar no seu coração. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, porque tu estás aqui. Obrigado, Senhor, pela tua doce, poderosa, gloriosa presença. Senhor, nós queremos declarar que cremos no teu poder, cremos na tua unção, cremos no teu fogo. Ah, Senhor, nós queremos dizer, Pai, que a nossa boca não será mais local para jorrar tristeza, morte, dúvida, medo, mas a nossa boca é canal, é fonte de vida, e da nossa boca sairá o nome mais lindo do universo, o nome mais poderoso, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, o único nome segundo o qual os homens podem ser salvos.
Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos e nós aplaudimos a tua santa presença. Você que está nos acompanhando pela internet, coloque aí: eu recebo Jesus, se você quer ter uma experiência mais profunda com Ele. Deus abençoe você, meu irmão. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima semana, em nome de Jesus.